Uma criança, como Jesus disse, quem quer ter o reino de Deus é necessário ser como uma criança. E a gente nos pergunta como assim ser como uma criança. Eu várias vezes preguei esta mensagem e o Espírito Santo me revelava o porquê que Jesus ele proferiu essa palavra, que quem quer herdar o reino de Deus tem que ser como uma criança. Porque se tu for concordar comigo, se tu pegar uma criança e falar algo que a criança não gosta, a criança no primeiro momento ela fica brava, ela até se esconde de ti, mas passando algum momento breve a criança vem, te abraça, a criança parece que não aconteceu nada com ela. É isso que Jesus veio dizer, que o reino de Deus está dentro de nós, que não é para nós guardarmos mágoa daqueles que nos ofendem, não é para nós levarmos para o coração as calúnias e as ofensas que muitas pessoas proferem contra nós. Então o reino de Deus, quando Jesus veio proclamar, Jesus usou sabiamente as palavras do Sermão do Monte. Eu quero já de antemão cumprimentar o irmão Júlio César Viana, que está conosco aqui, o irmão Nelson Campos, nosso grande evangelista, está conosco aqui, me ajudando nesse primeiro momento, neste primeiro programa. Eu quero abrir depois para os irmãos comentarem também. Mas quando Jesus ele está ensinando os seus discípulos, e uma grande multidão está na sua volta, ali em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, Jesus vai proferir o sermão na montanha, ou o sermão do monte. E aí ele vai dar, irmão Júlio e irmão Nelson, algumas recomendações como devemos fazer para adquirir ou ter o reino de Deus dentro de nós. Aí Jesus vai dizer que temos que ser humildes de coração, temos que ter justiça, não justiça feita pelas mãos do homem, mas justiça feita por Deus. Jesus vai mencionar vários textos ali depois, na continuação do programa, eu quero ler com os irmãos. Então, para isso, irmão, devemos ter um coração purificado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Não é mérito humano, é exclusivamente a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. Às vezes nós achamos que somos cristãos melhores que os outros, às vezes nós achamos que pregamos, falamos melhores do que os outros, mas isso é nítida impressão que nós não temos a graça de Deus, porque a graça de Deus nos faz humilde. O apóstolo Paulo, ali na carta aos Coríntios, ele orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne, e Deus não tirou. Aí ele questionou Deus: mas por que, Senhor? E Deus disse: não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tu pensa que está fraco, é que tu está forte. Ou seja, é tudo pela graça. O reino de Deus, ao qual é intitulado esse programa, ele vai falar vai abordar vários assuntos sobre como nós podemos entrar nesse reino. Então, na minha introdução, nesse contexto, eu quero dizer para os irmãos que Jesus destaca que o nosso interior e as nossas atitudes são elementos fundamentais
do domínio de Deus em nossas vidas. Ou seja, o que vai provar se o que Jesus veio pregar aqui através do seu reino, o que vai fazer a diferença em mim e em ti que está nos escutando, está nos vendo pela live, o que vai fazer a diferença vai ser aquilo que nós guardarmos, aquilo que nós tivermos dentro do nosso interior e praticar no nosso exterior. As pessoas têm que ver Cristo em nós. As pessoas têm que ver as atitudes que eu e você tomamos em alguma circunstância aonde nós vamos ter que provar para as pessoas que nós temos o reino de Deus dentro de nós. Então eu quero já pedir para o irmão Júlio fazer um comentário sobre o reino. E fica à vontade, irmão Júlio, pode usar passagens bíblicas, depois o irmão Nelson também vai trazer uma colaboração em relação a esse tema. Enquanto o irmão Júlio procura ali o texto bíblico para ler, eu quero dizer para os irmãos que o Espírito Santo de Deus é Ele que nos capacita a estarmos aqui, é Ele que nos dá condição para estarmos aqui. Se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, com toda certeza nós não estaríamos aqui. Mas eu tenho para mim, irmão Nelson, que a obediência à voz de Deus é que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher, de um jovem cristão. Então, quando Deus nos chama para fazer a diferença, para proclamar o reino dele nessa terra, a primeira coisa é obedecer a sua palavra. Exato, irmão Júlio? Por favor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço aqui a oportunidade, junto a todos os irmãos que estão aí nos ouvindo. E quando o irmão falava a respeito da questão da humildade, Jesus ele fez 3 grandes ensinamentos para os discípulos a respeito da humildade. Um deles é uma passagem que está misturada tanto em Mateus quanto em Marcos 9, Lucas 9, e também tem essa passagem em Mateus, e eu gosto de misturar essas passagens, que cada uma tem uma parte interessante. Mas no contexto, por exemplo, em Marcos 9, vai dizer, deixa eu achar aqui Marcos 9 vai dizer ali que os discípulos vinham de Cafarnaum. O versículo Marcos 9:33 diz assim: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, no 33, e chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo no caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Mas a continuação disso, o irmão falava sobre a criança, Aqui também vai falar, e lançando mão, no versículo 33 vai dizer assim: primeiro ele vai fazer o ensinamento, vai dizer, e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e o servo de todos. E aí ele vai trazer uma criança, ele vai dizer assim, e lançando mão de uma criança, pondo no meio deles e tomando-a nos braços. Aqui ele vai dizer qualquer que receberam um desses, mas em Mateus vai dizer uma outra palavra do que ele fez, do que ele disse em relação à criança, Ele vai dizer assim, versículo 3, Mateus 18, versículo 3, e diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças,
de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, quando eles disputavam entre si, né, quem era o maior, quem sabe lá eles conversando e Mateus dizendo, mas eu era cobrador de impostos, né? E Pedro dizendo, mas eu fui um grande comerciante de peixes, né? E assim por diante, cada um, quem sabe, se gloriando da sua capacidade e achando que era mais importante no grupo por causa da sua capacidade. Mas aí Jesus então traz uma criança, né? Uma criança nem conhece suas qualidades, né? Uma criança tem qualidade, mas não se ensoberbece por causa delas, né? E então ele traz uma criança e diz, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino do céu. Isso aí. Inclusive, numa certa ocasião, os discípulos perguntam eles começam a conversar entre eles, dizendo, onde eu vou me assentar, onde vai estar sentado. Aí vem uma pessoa e pergunta para Jesus, pode guardar um lugarzinho, né, para um se assentar na tua direita, outro na esquerda? E Jesus, não, vocês não entenderam nada, não é assim que funciona. Vocês têm que primeiro entender que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, o que nós vamos fazer nessa terra ou deixar de fazer, nada vai valer se nós não termos o reino de Deus dentro de nós, se nós não observarmos as ordenanças de Jesus. E no sentido assim, que não é simples, mas é suportável nós fazer o que Jesus pede, porque lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o 11, a Bíblia vai dizer, né, o apóstolo Paulo vai narrar, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se humilhou-se a si mesmo e se fez em forma de servo, a ponto de morrer por nós. E o que eu entendo nessa passagem do apóstolo Paulo? Ele vai transmitir para mim e para você que me escuta, os irmãos que estão me acompanhando aqui, que é possível nós passarmos por dificuldade, por afrontas, por perseguições, que depois que Jesus morre e os apóstolos ficam pregando a palavra, houve um momento de perseguição. Ali, como diz um ditado, ali foram separados, né, os meninos dos homens ali, para ver que realmente seguiria o Mestre, seguiria Jesus. E a história vai dizer que muitos morreram a fio de espada e não negaram. Ou seja, eles tinham convicção que o reino de Deus que Jesus veio implantar na terra era verdade. Tanto é que muitos eram judeus, muitos eram da linhagem dos grandes homens do passado judeu, que acreditavam que o Filho do Homem viria num cavalo branco, viria libertar o povo judeu do jugo romano. Mas não, depois que eles entenderam que o reino de Deus estava sendo proclamado através de Jesus Cristo, eles morreram e não negaram a fé. Eu quero trazer o contexto de Mateus capítulo 13, depois eu quero pedir para o irmão Nelson também dar uma participação aí, irmão Nelson. Mas o Mateus capítulo 13, ele vai trazer Jesus vai trazer algumas referências sobre o reino. Qual era a mensagem de Jesus? O reino de Deus. Então, Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30, Jesus vai comparar o reino de Deus a um campo. A um campo aonde tem colheita.
onde tem um trabalho, onde tem almas para ganhar esse reino. Então, quando Jesus compara o reino de Deus a um campo, na parábola do trigo e do joio, Jesus vai dizer que nesse campo vai haver pessoas boas, pessoas más, mas não é para arrancar as pessoas más agora, deixa na hora da colheita, arranca na hora da colheita, separa o joio do trigo na hora da colheita, não agora. Por que a igreja recebe todo mundo? Porque agora é a hora ainda da plantação. Agora o reino de Deus está sendo representado através do campo. Interessante que no mesmo capítulo de Mateus, no capítulo 13, no versículo 31, Jesus vai comparar o reino de Deus a uma vinha. Ou seja, aonde os agricultores plantam uma vinha e na hora da colheita eles vão ver que muitos plantaram, mas são poucos aqueles para colher. Poucos são os ceifeiros. E Jesus está fazendo uma comparação também ao reino dele, que na hora que ele vier buscar a igreja, muitos vão dizer: Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei, eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer: não vos conheço. Esse programa ele traz o reino de Deus, numa abordagem mais ampla, mais didática. E em Mateus 13 também vai dizer que Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda. E o grão de mostarda é a menor das hortaliças, mas quando ela cresce, ela é a maior folha, aonde os pássaros fazem seus ninhos. O que nós podemos aprender disso, irmão Júlio? Que o reino de Deus, ele não é difícil, ele é acessível e ele é para todos. Só que muitos não querem, muitos não entenderam. Então, no contexto de Mateus capítulo 13, Jesus dá vários exemplos do reino de Deus. E eu fiquei me perguntando: mas por que Jesus usa muito esse negócio de agricultura, esse negócio de exemplos do campo? E eu fui estudar um pouquinho, e lá na circunvizinhança da Judéia, da Galileia, a cultura e a renda das pessoas eram voltadas pela agricultura e pela pesca. Por isso que Jesus dá esses exemplos da agricultura, quando compara o campo, a vinha, quando compara o reino de Deus ao grão de mostarda. Jesus está falando com propriedade. Quando nós estabelecemos esse programa aqui, falando do reino, eu não sei tu, irmão Júlio, irmão Nelson, mas eu quero que as pessoas entendam que eu estou falando com propriedade, porque eu vivo no reino e eu quero ser cidadão desse reino. Porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, é um dos versículos mais lidos em todo o período bíblico do Novo Testamento. Mateus 6, 33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós vemos aí, a gente entende que vale a pena nós buscarmos o reino de Deus, vale a pena nós nos esforçarmos para chegar nesse reino. Não é, irmão Júlio? Vale a pena. Então, aqui, enquanto o irmão comentava ali, lá no início,
porque as pessoas esperavam de Jesus, né? Quando esperavam o Messias, esperavam que ele nascesse numa família nobre, né? Que fosse algo visível, assim, que ele veio para ser rei. E veja que naquele tempo Jesus existiam os zelotes, que eram um dos grupos que existiam, eram os zelotes, que eram um grupo revolucionário, que era contra os romanos. Eles faziam até emboscadas com os romanos, eles faziam, sabe, sei lá, e veja que Judas pertencia a esse grupo. Judas, ele via Jesus como alguém que veio para tomar o reino, né? E quem sabe o que Judas fez ali, quem sabe poderia ter sido até para provocar uma reação de Jesus, pensando, agora quando eles forem colocar a mão nele, ele vai usar o poder dele e vai assumir o reino. Porque eles esperavam que o Messias fosse alguém que fosse derrubar o reino romano, o governo romano, e assumir o reino, né? Então, eles não entendiam ainda o que era realmente o reino de Deus. Jesus, quando ele foi, um pouco antes de ele ser crucificado, né? Quando lá o rei, não lembro se foi o Pilatos que perguntou isso para ele, mas falou a respeito do reino, ele disse que o meu reino não é deste mundo. Porque as pessoas não tinham entendido ainda, até mesmo, e também as pessoas, nessa questão de esperar que Jesus fosse, que o Messias fosse alguém vindo da nobreza, ou coisa assim, por isso que as pessoas não acreditavam que Jesus era o Messias, vindo de uma família humilde. O próprio aquele Tomé, foi Natanael, quando disseram para ele que o Messias, que Jesus vinha de Nazaré, eles disseram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Ele duvidou que Jesus pudesse ser alguma coisa assim, né? Tanto que Jesus, para que ele cresce, quando, quem sabe, Natanael vinha chegando e ele olhou para Jesus, quem sabe olhou para a aparência de Jesus, porque a Bíblia vai dizer ali, lá em Isaías, que ele não tinha aparência nem formosura e nem algo que desejasse. Jesus era uma pessoa que, se tu olhasse para ele era desprezível. A gente, como acreditar nisso, que a gente não dá nada, né, para aquela pessoa. Então ninguém esperava que aquela pessoa tão humilde, com aquela aparência, fosse, né? E Jesus, então, quando Natanael chega perto de Jesus ele vai dizer para ele alguma coisa, vai dizer, olha, eu te vi quando tu estava lá embaixo da figueira. E sabe, ele pensou assim, se alguém disser, se aquele homem disser que ele viu aqui, uma coisa assim, né, era um sinal para, né, quem sabe era um sinal para Natanael. E Natanael, então, quando ele disse isso, ele vai dizer, tu és realmente o Filho de Deus, tu és o... E veja que Jesus, quando vai dizer ali em Marcos, no capítulo 6, as pessoas, quando ouvem Jesus falar, vai dizer assim, Marcos capítulo 6, e partindo Davi chegou à sua terra, olha só, na terra dele, onde ele nasceu, né? E os seus discípulos o seguiram, e chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga, na terra, no lugar onde ele nasceu e cresceu, né? E muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, não estão aqui suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Quer dizer, esse aí não é aquele que cresceu aqui no meio de nós, filho do carpinteiro. Como é que ele está dizendo que ele é o Messias, que ele é, né? Como é que ele está... E veja que também o lugar onde Jesus realizou menos milagres foi em Nazaré, na sua terra, onde ele cresceu, porque duvidavam dele, por causa da dúvida das pessoas. Então, ele mesmo realizou milagres. Que coisa interessante. Vou também abrir para o irmão Nelson falar um pouquinho sobre esse tema aí ao qual nós estamos abordando. Irmão Nelson, na tua visão aí, o reino de Deus, né? Jesus veio implantar o reino de Deus e, como eu estava comentando, né, muitos judeus, né, os zelotes, né, aquelas pessoas que não criam que Jesus era o Filho de Deus, muitos não criam, mas muitos creram e deram sua vida para que esse reino continuasse sendo estabelecido. Qual é a tua visão, né, dessa mensagem de Jesus? Bem, irmão Gilberto, aqui eu estava observando, né, um tema e vimos aqui que Jesus ele era representado pelo próprio reino de Deus entre os homens.
Mas, é como os irmãos disseram, eles esperavam uma coisa que, segundo a aparência, segundo aquilo que eles imaginavam, porque sempre que se fala em reino, fala assim coisas, né? Roupas, aquela coisa. Exatamente. E aqui eu posso observar que Jesus aqui falando no capítulo 15 de São João, para a base, né, dessa reflexão, no versículo 8 diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Olha só que como é interessante isso que nós observamos. Nós que cremos no Evangelho, que aceitamos a Jesus, muito que nós cremos e aceitamos, nós somos também, passamos a ser a representação do reino de Deus nesse mundo, né? Porque o reino de Deus está em nós. Então, quando se fala em reino de Deus, né? E nós, como embaixadores do reino de Deus na terra, há alguns atributos, algumas coisas que precisam ser observadas. Porque sempre que alguém vai representar um reino, ou vai representar uma nação, um embaixador, ele tem algumas características que retratam aquele reino, aquela nação, aquele povo, né? Nós somos representantes do reino de Deus e somos o povo de Deus. Então o que acontece? Quando Jesus está falando aqui, verdadeiramente sereis meu discípulo, né? Se deres fruto, o fruto nós podemos aqui tipificar como as características de um verdadeiro embaixador do reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus ele é de paz, amor e justiça. Então essas características tem nós como representantes, né? E como embaixadores do céu. Então, meu irmão, você que está ouvindo essa programação, tem que entender, né? Que tem que buscar, né, esse aperfeiçoamento todos os dias, porque onde você estiver, ali vai estar o reino de Deus. E o reino de Deus deve ser revelado àqueles que não conhecem. Quem olha para você sendo como religioso, alguém que faz parte de uma denominação religiosa, né, que não consegue entender, assim como o nosso irmão Gilberto falou sobre os judeus, eles não entenderam quando Jesus estava entre eles. Mas glória a Deus que Jesus também na sua oração disse: Pai, graças eu te dou, porque tu ocultaste essas coisas aos grandes, os sábios e entendidos, mas revelaste a esses pequenos. Então nós somos privilegiados, irmãos, né? Somos privilegiados. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos embaixadores, somos representantes do reino de Deus na terra. E é isso que nós estamos fazendo aqui, levando o reino de Deus, espalhando por este Brasil, por esta nação e até, né, fora do Brasil, levando Jesus, né, que está representado na nossa pessoa. Porque quando a Bíblia fala de discípulo, ela está falando o quê? Ser discípulo é ser igual. É ser igual, não é verdade? A palavra disso quer dizer que nós somos parecidos com aquele que nos preparou, nos formou, né? Nos treinou. E quem é o nosso mestre? Jesus. Quem é Jesus? Jesus foi que desceu este mundo, deu a sua vida, né? Implantou o reino de Deus na terra, e nós ficamos aqui para proclamar o reino e espalhar o reino de Deus entre os homens. Então isso é muito interessante. Fique pensando nessa reflexão. Você não é qualquer um, você é um representante do reino de Deus na terra. Glória a Deus. Nós vamos de música, mas enquanto o nosso irmão Nelson prepara o louvor ali, eu só quero deixar, né, uma observação, que neste reino que o irmão Nelson está falando, anunciado por Jesus, esse reino não tem trono, irmão Nelson Júlio, não tem cortesão, não tem coros celestiais, não tem soldados, não tem guerreiros, nem carros de guerra, não tem espada, não tem lança.
nós encontramos esse reino num lugar aonde habita o Santíssimo e verdadeiro Deus. Como Jesus disse ali em Mateus 6,10: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração sacerdotal, a oração ecumênica, a oração universal. Jesus vem dizer que é para vir o reino de Deus, a sua justiça, e que a vontade de Deus predomine. Então, o irmão Nelson prepara o louvor para nós, depois nós já viemos para finalizar esse programa. O programa tem 1 hora de duração. O programa está sendo transmitido pela rádio Teofonia Alvorecer 91,5, também na web. E já vamos ter novidade, irmãos. Vamos estar criando o canal do Facebook, tem o canal do YouTube para nós ativarmos também. Então eu gostaria que os irmãos participassem, os ouvintes participassem, nos dessem um alô ali, né? Está sendo muito boa a audiência nessa sexta-feira, é o segundo programa da noite, e que Deus abençoe a todos. Amém? A irmã Sandra está assistindo, Sandra Moreira, esposa do irmão, a minha esposa também, a Selena, a irmã Márcia também, Márcia Toledo, Juscelane Moreira também está assistindo, e também Lúcia Toledo da Rosa também assistindo aqui a programação. Mas, irmãos, programa, né, da rádio Teofonia Alvorecer 91,5, também na web, onde a gente vos fala. O tema é falando do reino de Deus. E quando nós começamos a falar sobre o reino de Deus, o Espírito Santo começa a nos trazer à mente, nos lembrar de várias situações, né? Vários contextos bíblicos. E eu quero dizer para os irmãos que o Senhor Jesus, embora sendo Deus, Ele veio em carne, Ele se revelou de forma perfeita quem Deus é. Ele começou o seu ministério dizendo que o tempo determinado havia chegado, e por isso exortava a todos ao arrependimento. Marcos 1,15, como eu estava dizendo, Jesus falou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Ou seja, Cristo inaugurou o reino de Deus nesta terra. Com certeza, né, a pessoa mais importante que pisou nessa terra, né? E outro dia eu pregava aqui na igreja sobre Jesus Cristo, porque nós temos o costume, nós pregadores, a pregar sobre Davi, um grande homem de Deus, um grande rei, a pregar sobre Gideão, né, um grande guerreiro, e tantos outros, o apóstolo Paulo, Pedro, João, e não é errado isso. Mas quando a gente traz uma mensagem cristocêntrica e coloca Cristo no centro da nossa pregação, parece que a igreja absorve mais, parece que o Espírito Santo nos impele a falar mais de Cristo. E eu dizia nessa pregação de domingo retrasado, eu dizia que a pessoa mais importante que pisou nessa terra até os dias de hoje foi Jesus Cristo de Nazaré, porque a história ela nos prova isso, porque a história é datada, ou seja, as pessoas têm a data do período histórico desde o início até hoje como dois períodos, um antes de Cristo e um depois de Cristo, para ver a importância que Jesus
teve quando pisou nessa terra. Então, quando eu leio para vocês que Jesus veio anunciar o reino de Deus, tinha que ser Ele, tinha que ser o próprio Filho de Deus, porque como Rei, o Senhor, Ele tem um reino, como Rei Ele tem um reino, Ele mesmo veio anunciar a redenção. Portanto, o reino dos céus entre nós se manifesta com a vida de Jesus. Ele só consegue se manifestar, o reino de Deus, através da vinda de Jesus. Porque antes, as pessoas até criam em Deus, criam nos profetas, criam na profecia, mas tudo era sombra de Jesus. Ou seja, tudo apontava para Jesus. E a morte de Jesus naquela cruz, numa sexta-feira, que eles dizem sexta-feira santa, ali foi decretado que Jesus, Ele é superior aos anjos, superior aos profetas, superior aos reis e superior à morte, porque quando Jesus morre, Ele ressuscita no domingo, no terceiro dia. Então a história nos mostra um divisor de águas, e eu pregava isso. Eu já mencionei aqui em Mateus 6, 33, eu já mencionei aqui, que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, eu quero deixar, como o irmão Nelson falou, o irmão Nelson usou a palavra bem propícia, essa reflexão para os nossos ouvintes, para aqueles que nos escutam. Quero também deixar um abraço para a Márcia, que está lá em Santa Maria, a Lúcia também, a tia da Márcia, a minha irmã, a Juscelane, Juscelena. A Juscelane está ali no bairro Tristeza, aqui de Porto Alegre, nos escutando também na audiência, pessoas que eu amo de coração. A Lucilena também está. A irmã Lucilena também vai estar lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Então eu quero deixar para elas, que eu citei nome, mas também tem muitas pessoas anônimas aí nos escutando, pela rádio, 91.5 FM, creio que estão no seu carro agora, estão no seu aparelho auditivo ali, escutando, ou propriamente no celular, na web. Então eu quero deixar essa reflexão. O reino de Deus, ele não é consistido em bebida, em comida, em bens materiais. Não é porque eu tenho bastante que eu vou para o céu, não é que eu dou mais coisa eu vou para o céu. Não. O reino de Deus que Jesus veio implantar nesta terra é o reino de justiça, de arrependimento. E eu citei o Sermão do Monte. Eu quero ler o Sermão do Monte. É interessante nós lermos também o Sermão do Monte, aonde para nós o Sermão do Monte nos traz um aprendizado. Eu acredito assim que todo cristão tem que ler o Sermão do Monte, não uma vez só, mas tem que decorar o Sermão do Monte, aonde diz lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3. A minha tradução é da King James atualizada, então é bem fácil de compreensão. Jesus vai dizer ali a partir do versículo 3: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração. Olha que interessante, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos insultarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndido a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Esse texto, ele nos fala literalmente, que nos ensina que se nós observarmos a palavra de Deus, se nós praticarmos os ensinos que Jesus deixou para nós, nós vamos ser bem-aventurados. O irmão Júlio sabe o que quer dizer a palavra bem-aventurado, né? Feliz mais do que feliz. Então nós vamos ser felizes, não só nessa terra, mas no vindouro também. Porque se nós somos cidadãos do céu, como o irmão Nelson falou, se nós somos representantes do reino de Deus nesta terra, nós não somos dessa terra, nós estamos representando o reino. Glória a Deus. E o reino de Deus é o que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, neste programa inicial, nessa nova programação da Rádio Teofonia Alvorecer 91.5, nesse programa inicial, se Deus nos der graça para nós continuarmos nesses programas, nós vamos trazer reflexões referente ao reino de Deus, e nós podemos colher, né? Nós podemos absorver várias passagens bíblicas que falam do reino. Esse é o nosso objetivo aqui. Eu quero agradecer então aqueles que ficaram na nossa audiência, né, que nos escutaram, mas eu quero deixar o irmão Júlio dar, né, a sua saudação final aí, né, e quero agradecer também pela tua participação, né, assim como eu estou te ajudando, tu veio me ajudar, e a Bíblia diz que nós temos que nos ajudarmos uns aos outros, né, para que o reino de Deus prospere. Amém? Então deixa a tua saudação final, por favor. Então aqui eu quero deixar as minhas palavras aqui. Muito obrigado também por ter a oportunidade de estar aqui participando com o irmão, né? E essa palavra tem tudo a ver com o nome do programa, né? Bem propício essa palavra inaugural do programa, né? Falando do reino, né? Onde foi falado aqui sobre o reino de Deus, sobre a visão que se tem do reino de Deus, né? Então, aí mencionava ali a forma como também os filhos de Zebedeu, Tiago e João, viam o reino, né? E um queria se assentar à sua direita e outro à esquerda, e Jesus disse: não, o reino de Deus é diferente do que no mundo. Aqui no caso, aquele que quiser ser o maior, ele tem que ser o menor de todos. E o próprio Filho de Deus, né, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então o reino de Deus é isso, é servir, né? É servir. E assim também como o reino de Deus não é desse mundo, e o reino de Deus é aquele que nós aguardamos, né, a sua chegada, e é por ele que nós
aqui vivemos por Ele, que nós renunciamos o pecado, né, porque nós sabemos que esse mundo aqui ele é passageiro, né, e aguardamos o reino de Deus, né, o reino eterno de Deus, onde então nós vamos viver aquela vida que Deus tem preparada para cada um de nós. E agradecendo também aos irmãos que têm aí assistido aí, né, e interagido aí conosco, também aqueles que não estão interagindo, mas também estão, quem sabe, no seu trabalho, estão aí, mas estão aí ligados na programação. Nosso muito obrigado e agradecendo também a Deus, né, que nos oportunizou aqui de estarmos fazendo essa programação, né, e criando aqui essa rádio, né. Então isso realmente é um projeto de Deus. Então, meu boa noite a todos e meu agradecimento também. Glória a Deus. Também quero agradecer ao Dom Nelson, que esteve conosco nessa programação, né? O Dom Nelson, um homem de Deus, né? Um homem incansável aí na parte técnica, né, Dom Nelson? Muito obrigado, Deus abençoe. Dom Nelson Campos tem uma história, né, junto à rádio Teofonia e Alvorecer. Mas eu quero deixar, para finalizar, irmão Nelson, não sei se tu quer dar uma palavrinha, tá tranquilo? Eu quero finalizar o nosso programa falando do reino, sobre 2 versículos que se encontram em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, que vai dizer assim, ó: certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus já está entre vós. Não fique perguntando quando vai vir, de que jeito vai vir, já está entre vós. Porque quando Jesus veio proclamar o reino de Deus, e ele morre e sobe aos céus, ele disse que deixaria o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que é aonde nós vamos aprender na EBD agora domingo sobre a Trindade. 3 deuses num Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eu quero agradecer a todos, quero finalizar o programa falando do reino. Quero agradecer, né, a Rádio Alvorecer, Teofonia Alvorecer 91.5, e quero pedir que os irmãos nos acompanhem nas redes sociais, e logo, né, teremos outras programações, né, segunda-feira, a partir das 20 horas, anote aí no teu caderninho aí, segunda-feira a partir das 20 horas, tem um programa falando de Deus, mas da cultura gaúcha, programa intitulado Conversas de Galpão, onde a apresentação é do nosso irmão Marcelo Henrique, e juntamente com o Sérgio, eles têm feito uma programação voltada à cultura gaúcha e inserindo as coisas do Evangelho. Então, um programa bem descontraído. Nós participamos, né, na semana passada, então eu te convido a estar conosco segunda-feira a partir das 20 horas. E fique atento aí, que vem novas programações, vem novos horários de programa, e que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite abençoada, um final de semana próspero, e se tudo correr bem, Jesus não voltar, sexta que vem teremos 2 programações. A primeira é falando o que a Bíblia diz, a partir das 20 horas, e a partir das 22 horas conversas sobre o reino, ou falando sobre o reino. Deus abençoe a todos, saúde e paz, em nome de Jesus.